Atualizo também sobre o São Paulo, com o reforço desembarcando em São Paulo. Que Tapia, tudo bom? Bem-vindo ao Brasil. Falar um pouco do seu sentimento em assinar com o São Paulo e a sua expectativa para a sequência. Estou muito contente de chegar acá, estamos recién llegando, vamos a ver qué pasa en estos días, así que muy feliz de estar acá en este gran club. ¿Habló con Galopo para venir? Sí. ¿Qué dice de São Paulo? Habló maravilla de este club. E aí, tricolor? Tá no ar o seu canal. Aqui é papo reto sobre o São Paulo, sem enrolação. Se você vive o SPFC como a gente, já cola com a gente. Se inscreve, deixa o like e bora trocar ideia sobre o nosso tricolor. Por falar no São Paulo, deixa eu contar que Gonzalo Tapia, o atacante chileno, contratado junto ao River Plate, já está na capital paulista. Ele desembarcou nas últimas horas no aeroporto de Guarulhos, vai passar por exames médicos e assinar contrato por uma temporada, empréstimo de $100 mil. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador, já sabe que precisará desembolsar $2 milhões. Há também uma obrigação de compra caso o Gonzalo Tapia dispute pelo menos 50% das partidas durante o período de empréstimo, e cada partida é contabilizada desde que ele dispute pelo menos 45 minutos. Jogador que havia ido muito bem na Universidade Católica do Chile, mas com a camisa do River Plate foi uma verdadeira negação, 7 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência. Quero contar também que o São Paulo já iniciou a venda de ingressos para a partida do próximo sábado, 21 horas, no Morumbi, contra o Corinthians. São Paulo que antes enfrenta o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. A saideira sobre o São Paulo: contei pela manhã que o tricolor recebeu na semana passada a sugestão da contratação de Kevin Andrade, jogador que pertence ao Fortaleza, foi sugerido, é venezuelano, 19 anos de idade. São Paulo ainda não se posicionou sobre o que pensa sobre esse atleta. A decisão vai ser de Hernan Crespo. Se o Crespo topar, o São Paulo pode fechar com ele por empréstimo até o fim do Campeonato Paulista. Bom, vamos falar de Lucas Moura, porque o Lucas Moura está treinando, né? O Lucas Moura está trabalhando com os demais jogadores, está fazendo todas as movimentações, está sendo submetido a carga, a controle de carga, carga maior. Ele faz todos os movimentos e é um jogador que nesses treinamentos trabalha normalmente. Mas existe ainda um receio grande, isso não só do jogador, mas também um receio do clube, isso departamento médico, refis, preparadores físicos, pessoal da fisioterapia, em relação a uma regressão se ele voltar a jogar e sentir de repente novamente dores. Então o São Paulo está calculando muito bem a volta dele. Tem que ser uma volta onde ele vai ser aquele Lucas Moura que a gente conhece, intenso, de correria, de arrancada. Se tiver qualquer tipo de situação que impeça ele de ser esse Lucas Moura, o São Paulo está tendo muita cautela. E obviamente isso gera muita crítica no torcedor do São Paulo, gera muita ansiedade no torcedor que quer ver um cara importante como esse em campo, né? Que é um jogador decisivo, que é um jogador que o São Paulo está precisando. O Paulo está vindo aí de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Então é uma situação em que o torcedor fala: cadê meu principal jogador? Cadê meu atleta? Cadê a referência dentro de campo? Então existem esses questionamentos, mas a gente está aqui para esclarecer. Está treinando, faz controle de carga, é exigido na força física, mas ainda existe um receio de que o jogador volte a sentir lesão, né? Volte a sentir essa dor, esse trauma que ele teve na cápsula do joelho, lá naquele jogo contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. Então, já se perdeu, entre aspas, muito tempo, ele voltou, lembra naqueles jogos da Libertadores contra o Alianza Lima, voltou a sentir e aí teve que dar 10 passos atrás. Então o São Paulo não quer isso, o Lucas Moura também não quer isso. Então por isso que essa volta tá tendo cuidado, tá sendo cuidadosa. Mas será que era alguma lesão mais séria? Alguma situação? Sim, de fato, pelo tempo, a gente tem que falar que foi uma lesão um pouco mais séria. A pancada foi muito grande, o próprio Lucas falou sobre isso e que foi uma pancada tipo como se fosse uma batida de carro. Então, de fato, teve um tempo a mais para a recuperação e que o São Paulo não quer que ele volte 10 casas atrás na recuperação para essa coisa de pressão de torcida, tem que jogar, né? Então vai ser tudo muito bem trabalhado, tudo muito bem conversado. Para esse jogo contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino, ainda não há uma certeza. A terça-feira vai ser fundamental ele fazendo os trabalhos, ele não sentindo dor. E na conversa com os médicos, o Lucas falar: olha, não tô sentindo dor, tô pronto para ir pro jogo, vamos embora. Aí sim você pode colocar o Lucas Moura de repente
alguns minutos contra o Red Bull Bragantino, mas isso não está garantido e pode ser sim até que ele não atue contra o Bragantino e de repente fica aí à disposição no fim de semana contra a equipe do Corinthians. E aí sim, entrando escalonado, com tempo, porque faz muito tempo que o Lucas Moura não joga, então também sente ritmo de jogo. Do lado pessoal, sem dúvida nenhuma, o Lucas está muito chateado, muito incomodado com essa situação, no sentido assim de que quer ajudar, mas também precisa respeitar os processos do próprio corpo, né? Porque o jogador também não adianta sair correndo que nem um louco, se machucar de novo, voltar a sentir dor e aí ter que parar tudo de novo. Então o jogador sabe também qual é o limite do próprio corpo, sente o incômodo, sente ali aquela coisa de a torcida quer que o cara fique em campo, a torcida quer que o cara entre logo, ele sabe da importância do tamanho que ele tem. E ao mesmo tempo, lendo comentários desagradáveis, geram também situações desagradáveis, como a esposa Larissa do Lucas, que foi às redes sociais, desabafou, fez um textão. O Lucas é um cara que realmente, de fato, quer muito ajudar. Não é de dar migué, não é aquele cara que tá dando miguezinho, não quero jogar. É uma questão que parte dos médicos, parte dos fisioterapeutas, do clube e também do jogador. Então é uma decisão que é muito em conjunto e óbvio que a decisão final é do Lucas quando se sente seguro de que vai jogar até arrancada, dribles e tudo mais e não vai voltar a sentir essa lesão, não vai voltar a sentir essas dores desse trauma que ele teve no joelho. Então é uma questão de ter paciência, é difícil pedir paciência para o torcedor de São Paulo que está muito preocupado com o Brasileirão, daqui a pouco tem as Copas aí também e não consegue ter o time principal, né? O Oscar voltou agora, tá readquirindo ritmo e é um jogador também que ficou um tempo parado aí. E outro jogador também que é do nível de Oscar e Lucas, que é o Caleri, só volta no ano que vem. Então é uma situação muito complicada para o São Paulo, mas vai ser tudo tratado com muita tranquilidade. Olha só, torcida. Se você esperava boas notícias em meio ao caos do elenco enxuto e falta de verba, agora tem um respiro. Gonzalo Tapia já chegou ao Brasil e está se preparando para ser anunciado pelo São Paulo. O cara desembarcou em Guarulhos com um sorriso no rosto, disse estar muito feliz e elogiou o clube, falando que recebeu ótimos relatos antes de aceitar a proposta. O contrato é por empréstimo até o final de 2026, com opção de compra, pedido do próprio Crespose Tapia, conseguir render como no Chile, onde marcou 11 gols e deu 4 assistências em 2024. Esse pode ser um reforço que traz expectativa e alívio para o time. Resta ver se ele se adapta rápido ao ritmo Brasil e erre o ponto asterisco. E você? Acha que Tapia pode mudar o rumo do SPFC? Comenta aí o que espera destes reforços. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das próximas novidades do nosso tricolor. Valeu demais, tamo junto e vamos, SPFC!